A lei é o Antigo Testamento. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Então veja que a sombra indica para mim algo muito maior, soberano, maravilhoso, que está por vir. Mas não as coisas boas em si mesmas. O que quer dizer? Aquilo que está contido no Antigo Testamento não é uma verdade absoluta, não é algo que eu deva imitar, que eu deva praticar. Aquilo está apontando o grande projeto da salvação e a pessoa de Cristo. Então, como que eu devo olhar para essas coisas do Antigo Testamento? Eu devo olhar da seguinte forma: como que essas coisas apresentam Jesus para mim? O que essas coisas têm ligação com o projeto da salvação? O que é que essas coisas, em que essas coisas estão vinculadas aos ensinamentos de Jesus? Isso que aconteceu lá atrás, serviu em quê para Jesus me orientar a respeito do reino de Deus? Em quê? Porque nós devemos lembrar o seguinte: a Bíblia Sagrada nos ensina que tudo que fosse pregado, ensinado para o povo judeu, tinha que ter algum fundamento aonde? Na lei. Então, tudo que Jesus viesse a ensinar e a praticar, a viver, precisava ter uma base aqui atrás. Ele precisava olhar e dizer: isso que eu vim fazer é maior do que aquilo que fulano fez. Aquilo que fulano fez apenas apontava para mim, mostrando que eu viria fazer algo muito maior. Então é uma referência. Quando eu entendo isso, tudo muda. E aí eu vou percebendo como que a religião, ela tem introduzido práticas idólatras dentro da igreja de Cristo. E ao invés de a prática me aproximar de Jesus, de Deus, ela faz o contrário. Ela me afasta, ela me separa de Jesus, de Deus. Pega a sua Bíblia, que hoje nós vamos falar de um negócio interessante. Nós vamos falar de sal. Porque tem muito lugar por aí que dá sal, é o sal da cura, é o sal da bênção, é o sal da libertação, é o caminho do sal. Ou então é o sal no saquinho para colocar na comida do viciado. Para quê? Para dar sabor. Aí a mulher bota o sal na cama, porque o casamento dela está derrubado. Uai. Irmão, é igual feira. Tem de tudo. Ou não é assim que feira é? Infelizmente, pessoal,
estão transformando o Evangelho de Jesus, a verdadeira palavra de Deus, em um sistema de doutrinas que beneficiam os falsos pregadores, os falsos homens de Deus, e prejudicam aqueles que desejam verdadeiramente seguir a Cristo. Prejudicam. Vai comigo, por favor, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Seu coração está aberto? Porque se tiver fechado, provavelmente você vai sair daqui hoje com raiva de mim. Falando, não, bispo Paulo não sabe de nada, não, bispo Paulo tem que aprender mais. Com certeza eu preciso aprender mais mesmo. Mas nessa questão do sal eu tenho certeza do que eu estou falando agora. Como eu mostrei para você na semana passada o negócio do manto, a toalha. Ah, porque é cheio de poder, de unção. Você vai tocar esse negócio aqui, vai andar com esse negócio e vai acontecer. Não vai acontecer nada. É mentira. É afastar a pessoa de quem? De Deus. Quer dizer, falar que é mentira, eu estou cometendo um erro. É algo que não provém de Deus. Agora, de outras crenças religiosas, pode ser que funcione mesmo. Tem a pessoa que pega lá algo em outras crenças, um pano, uma coisa. Vocês sabem disso. Então o que eu quero que você entenda aqui comigo, ó? Tudo que vem de Deus vai estar na pessoa de Jesus, no nome de Jesus. Não vai estar em objeto e em coisa nenhuma. Tudo que está misturado com coisas, com objetos, não provém de Deus. Mas bispo Paulo, o Antigo Testamento mostra essas coisas para nós. Mostra. E vamos aprender aqui agora, como aprendemos do manto semana passada. Essas coisas serviram para apontar, era a sombra do projeto da salvação através da pessoa de Cristo. Não quer dizer que este objeto, esta coisa, mereça a minha crença, mereça a minha devoção. Não. Olha o que está escrito aqui, vamos ver na Bíblia. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim: certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é o quê? Improdutiva. Então vejam o problema. Chegaram para Eliseu e disseram: Eliseu, homem de Deus, veja como esta cidade está num local privilegiado. Quem olha para essa cidade exteriormente diz: tem tudo para dar o quê? Certo.
é um lugar que aos olhos humanos enche os olhos. Só que a água que passa por dentro desta terra, esta água não é boa. Essa água é contaminada. Então faz com que a terra se torne o quê? Improdutiva. Veja que o que está sendo dito é: o exterior é bonito, mas o interior tem morte. E quando no interior tem morte, o exterior vai padecer. Não tem como algo dar certo, presta atenção na palavra, olha que forte, enquanto o interior está o quê? Contaminado. Enquanto o interior está podre. Não tem como haver felicidade, por mais que por fora tem. Vamos trazer para as pessoas agora, porque nós vamos lá em Jesus. Por mais que alguém diga: olha, fulano tem tudo para dar certo, a gente olha para ele e vê que ele tem todas as necessidades, as condições para ser muito o quê? Feliz, mas a gente não entende por que a vida dele não desabrocha, por que a vida dele não progride, por que não vai para frente? Porque talvez o exterior está lindo, enche os olhos, mas o interior está cheio de coisas ruins. E a mesma coisa que aconteceu aqui, numa questão de terra, o homem foi feito do que mesmo? Deus fez o homem da onde? Olha que analogia linda, a própria Bíblia se explica. O homem foi feito do pó da terra. Só que dentro da terra, o que estava correndo, a água não era o quê? Não era boa. Então não tinha como aquela terra ser uma terra o quê? Produtiva. O homem foi feito do quê? Da terra, correto? Você é terra. Eu sou terra. Mas se aquilo que corre dentro de nós não for bom, nossa vida vai ser improdutiva, porque nós vamos estar distantes da bênção. Vai comigo lá em Mateus capítulo 23, vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Lembra? O Antigo Testamento é só uma sombra do Novo, apontando para quem? Para o projeto da salvação através da pessoa de Cristo Jesus. Mateus capítulo de número 23 e versículo 26. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 23 e versículo 26. O que Jesus começa dizendo para nós? Ele já faz logo uma exclamação: fariseus cegos. Nós já aprendemos aqui o que é o fariseu. Quem lembra o que é o fariseu? O fariseu era um grupo religioso dentro do judaísmo. Dentro do grupo maior, eles eram um grupo o quê? Menor, que se achavam os mais santos, os mais perfeitos. Veja na tela que ela colocou o dicionário. Dicionário, qualquer um pode ter um dicionário, aqui não é Bíblia. Vê para mim lá na terceira linha de baixo para cima, uma explicação bem direta do que era um fariseu. O que era um fariseu? Pessoa que busca o quê? Transparecer uma piedade, que mais? Honestidade ou o quê?
ou caridade que não possui. Ele é falso, ele é mentiroso. Quer dizer que quem olha para fora, para o exterior do fariseu, dá um joinha ou não dá? Dá. Enche os olhos ou não enche? Mas por dentro dele, o que existe? Existe morte, existe falsidade, existe mentira, existe aquilo que impede que ele seja produtivo. O que estava acontecendo com a terra? O que estava acontecendo com a terra lá que Eliseu estava diante dela? Por fora, bonito, e por dentro? Tinha o quê? A água era boa? Não. Quem está entendendo a mensagem? Vamos voltar lá em Jesus. O que Jesus disse? Fariseus cegos. Aí o que ele vai dizer? Lavem primeiro o quê? O interior do copo e do quê, pessoal? E do prato. E o exterior também ficará o quê? Limpo. Olha Jesus dizendo, primeiro tem que cuidar de dentro. Enquanto dentro tiver ruim, fora não vai produzir nada. Não vai produzir nada. Cuida de dentro. E ele vai dizer mais, versículo de número 27, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco. Olha por que Jesus usou essa expressão. Porque naquela época, até hoje na verdade, né? Só que naquela época o costume era pintar de branco. Às vezes se utilizava pó de arroz, coisas que deixavam branco. Por isso que se fala sepulcro caiado. Caiado vem de cal. Branco. Para deixar bonito a aparência, para quem olhar falar que túmulo o quê? Bonito, por fora estava o quê? Bonito, bem cuidado. Aí Jesus diz assim, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Aqui Jesus está falando de pessoas. O que aconteceu com Eliseu foi para indicar esta instrução, esse ensinamento de quem? De Jesus, porque nós vamos ver a solução acontecendo lá atrás. E Jesus vai dizer que esta mesma solução pode acontecer conosco também. Agora, a forma que vai acontecer lá atrás com Eliseu é apenas uma sombra daquilo que eu devo fazer hoje para que aconteça comigo. Porque nós estamos falando hoje de vida eterna, de comunhão com Deus, de salvação. Nós estamos falando de algo muito maior do que apenas uma solução terrena. Jesus nunca pregou solução terrena. Não existe em toda a pregação de Jesus, não existe uma mensagem onde Jesus fala de prosperidade terrena. Não existe. Por que não? Porque o propósito dele sempre foi o quê? Maior.
sempre foi o projeto da salvação. Sempre algo superior. Quer dizer que eu não posso ter a bênção de Deus em minha vida? Posso. Claro que posso ter. Mas eu estou dizendo que o ensinamento de Jesus sempre foi para algo maior, superior. Então o que Jesus disse para aqueles fariseus que por fora pareciam maravilhosos? O que Jesus disse? Que aflição os espera, mestres da lei e o quê? Fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem o quê? Justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. E lembra o que ele disse lá no versículo 26? Primeiro você tem que se preocupar em resolver o problema que está onde? Dentro de você. Se resolver o que está dentro, o lado de fora vai, resplandecer. Vai frutificar. Mas enquanto não resolver o que está dentro, esquece. Vamos voltar lá em Eliseu. Agora que você viu que a mesma conversa que estavam tendo com Eliseu era a conversa que Jesus estava tendo com os fariseus, os escribas, mestres da lei, os religiosos da época, que hoje seríamos nós, né? Os religiosos da atualidade. Jesus dizendo, primeiro tem que limpar o que está dentro. Aí vamos voltar lá no Eliseu. A gente estava no 19, não é isso? Olha lá. A cidade está situada numa boa região, como o Senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é o quê? Improdutiva. Olha que interessante no versículo 20. Eliseu disse. Primeira coisa que Eliseu vai dizer é o quê? Tragam-me uma tigela, o quê? Uma tigela o quê? Nova. Para comigo. Ainda, não coloca o sal ainda não. O sal é a segunda coisa. Observem que Eliseu pede uma tigela nova. Ele poderia pedir apenas uma tigela. Tragam-me uma vasilha. Tragam-me um prato. Tragam-me uma tigela. O objetivo não era só colocar o sal nele, aos olhos humanos. Mas ele vai falar, a tigela tem que ser o quê? Nova. Jesus é maravilhoso quando ele traz o entendimento desta colocação de Eliseu para nós. Eliseu estava dizendo assim: para acontecer uma transformação dentro de você, naquele caso dentro da terra, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Você vai ter que ter uma atitude diferente. Você vai ter que ter uma posição diferente. Não tem como algo novo acontecer em velhas atitudes. Lembra quando Jesus falou do vinho novo em odre velho? O que Jesus disse? Não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Ele disse, por quê? Por quê? Ele disse, a acidez do vinho novo, ela é forte. E se você colocar ali no odre velho, no couro velho, o que vai acontecer com aquele couro velho? Ele vai rasgar. Não tem como você colocar o novo no velho. Ele diz, não se pode colocar, não se deve colocar remendo novo
em vestes velhas, em roupas velhas, porque a fibra do remendo novo está forte. E a da roupa velha já está meio desgastada, já está meio fraca. Se você bota o remendo novo naquela veste, o novo vai puxar na emenda com a velha e vai abrir um buraco maior. Quando Eliseu pede uma vasilha nova, ele está dizendo: não dá para ter aqui algo novo se não acontecer uma atitude nova. E isso tudo apontava para o projeto da salvação, que está lá em 2 Coríntios. Ela está mostrando aqui, ó, Lucas, olha lá, Lucas 5, ó. Lucas capítulo 5, versículo de número 36, o que eu acabei de citar. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixariam vazar o vinho e estragando o recipiente. Então, por que Eliseu pede um prato novo, uma vasilha nova? Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Abre aí a sua Bíblia. 2 Coríntios 5, 17. O que a palavra de Deus ensina para nós? Logo, todo aquele que está em quem? Em Cristo, se tornou o quê? Se tornou o quê? Uma nova criação. Não tem como estar em Cristo enquanto eu sou a tigela velha. Enquanto eu sou a mesma coisa de sempre, o prato velho. Não. Para mim estar em Cristo de verdade, eu tenho que tomar a decisão de ser uma tigela nova, um prato novo, uma vasilha nova, que vai viver a coisa nova. Tem pessoas que vêm para a igreja, ela vem para a igreja, mas ela continua vivendo como se ela nunca tivesse vindo para a igreja. Ela não está em Cristo, ela está no culto, ela está na igreja, mas ela não está em Cristo. Ela continua com as mesmas ideias, com os mesmos princípios, ela continua com as mesmas ações. Ela não mudou, ela não tomou a decisão: agora que eu estou em Cristo, eu vou ser uma nova criatura, eu vou ser uma nova pessoa. Tem gente que está na igreja, mas até hoje não tomou a decisão de ser batizado nas águas. Ela está na igreja, mas ela não está em Cristo. Ela está na igreja, mas até hoje não tomou a decisão de deixar o vício. Ela está na igreja, ela não está em Cristo. Ela não tomou a atitude de deixar a mentira, de deixar a desobediência aos ensinamentos de Deus. Ela está na igreja, ela não está em Cristo. Então veja que o pedido de Eliseu apontava para nós. Quando eu digo para nós, dentro do projeto de Deus, o projeto da salvação. Em relação à pessoa de Jesus, não tem como estar em Cristo enquanto a sua tigela
for velha, você precisa se desfazer dela. Você precisa viver o novo. Você precisa tomar uma decisão. Então é isso que ele está ensinando. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida, o que aconteceu com a velha vida? Acabou! E uma nova vida teve início. Versículo 18. E tudo isso vem de quem? Vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Tem gente que vem para a igreja e ela quer trazer outras pessoas para a igreja. Para a igreja. E às vezes ela até consegue trazer alguém para o culto. Mas ela nunca consegue levar aquela pessoa até Jesus. Sabe por que não? Porque eu só consigo levar alguém a Jesus se eu estiver em Jesus. Se eu já sou um prato novo, uma vasilha nova. Você sabia que a nossa família sabe se eu sou uma vasilha velha ou uma vasilha nova? Você sabia que o meu colega de trabalho sabe se eu sou um prato velho ou se eu sou um prato novo? Se eu sou a mesma coisa de antes ou se houve uma transformação, uma atitude de mudança em mim? Se eu decidi viver algo diferente? Então, voltando lá no Eliseu, o que Eliseu disse? Tragam o quê? Tragam o quê? Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20, ele disse o quê? Tragam-me o quê? Uma tigela nova. Agora ele deu um outro detalhe. Cheia de quê? Cheia de quê? De sal. Aí alguém vai dizer para mim, tá vendo, bispo Paulo? Olha o sal aí. Realmente o sal está aí. Agora, por que Eliseu pede para colocar o sal na tigela? Por causa do significado. E tudo aquilo apontando para quem? Para o projeto da salvação através da pessoa de quem? De Jesus. Todas as vezes que o sal era utilizado no Antigo Testamento, o significado era purificação. Presta atenção. Não era vitória, bênção, cura, não. Era purificação. Por isso que toda oferta que ia ser apresentada a Deus, o próprio Deus disse que deveria se colocar sal, para que aquela oferta fosse o quê? Purificada, porque Deus não aceita nada que esteja o quê? Contaminado, sujo, impuro. Está lá em Levítico, coloca para mim Levítico, sabe aonde está em Levítico? Coloca aí para mim, Levítico, você confere na sua Bíblia, confere aí. Levítico capítulo de número 2 e versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13. Olha o que está escrito para nós na Bíblia, não estou inventando. O que o próprio Deus, através de Moisés, ensina para o povo de Israel? Antigo Testamento. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Vou te fazer uma pergunta. Deus comia as ofertas que o povo apresentava? Deus come? Então por que está escrito tempere
aqui não é no sentido de dar sabor. Aqui é no sentido que o sal tinha de purificação. Porque Deus nunca comeu oferta nenhuma. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de quê? O que significa não deixe de usar o sal? Não deixe de purificar tudo aquilo que você vai apresentar a quem? A Deus. Não apresente a Deus nada contaminado, nada impuro, nada. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter o quê? Deverão ter o quê? Sal. Todas. Em outras palavras, para que Deus aceite, tudo tem que estar purificado, limpo. Agora presta atenção comigo aqui, porque só tem gente inteligente aqui. É só a gente refletir. Eu já sei, e estou aprendendo com você, que essas coisas do Antigo Testamento não têm valor em si mesmas. Utilidade, propriedade delas mesmas. Não são milagrosas. Não são cheias de unção, como dizem por aí. Mas, imaginemos que fosse. Presta atenção, só usar a inteligência. Imaginemos que fosse. Que o sal de cozinha, aquele sal que você tem na sua casa, o sal do mar, devesse ser utilizado dentro da nossa crença, da nossa fé. Ainda que fosse, porque não é, ainda que fosse, ele deveria ser utilizado para quê? Para quê? Para purificar. Ele não deveria ser usado para curar ninguém, para jogar na porta de ninguém, para jogar em empresa nenhuma. Não deveria ser utilizado para jogar na cama de ninguém, ou na comida de alguém, ou na água de alguém. Não. Ainda que fosse para a gente utilizar sal, o sal físico, o sentido deveria ser purificação, para que Deus pudesse aceitar. Porque Deus não aceita nada impuro, contaminado. Agora veja como é que a distorção vai além dos limites. Por que eu digo além dos limites? Porque se a distorção fosse apenas utilizar algo lá, um tipo, uma coisa do Antigo Testamento, dentro da minha crença hoje, mas, da mesma forma que era feito no Antigo Testamento, eu não vou dizer para você que estaria certo, porque aquilo é apenas uma sombra do projeto da salvação. Mas, pelo menos, a distorção não seria tão grande. Seria apenas a indução de utilizar algo como foi utilizado no Antigo Testamento, sem uma revelação maior. Mas veja que a distorção está tão discrepante, a coisa está tão escandalosa, que se pega uma coisa do Antigo Testamento, se tira totalmente a revelação da salvação da pessoa de Cristo, e ainda elimina o verdadeiro sentido que foi utilizado no Antigo Testamento.
conservar. Ok, o que nós estamos falando é da crença. É eu pegar o sal ungido. Aonde está escrito na Bíblia que Deus ungiu o sal? Não existe sal ungido. Não existe. Aí a pessoa pega o sal ungido, aí o que diz que é pastor, o que diz que é, entrega, e a pessoa sai com aquilo dali toda cheia de fé, cheia de esperança. Vou jogar o sal lá na loja, porque é olho grande que colocaram em mim, é por isso que não está vendendo. Eu vou te levar esse sal ungido que o pastor me deu, vou jogar lá na loja, e aí vai vender. Isso não tem absolutamente nada de Deus. Isso é idolatria. É isso que nós estamos aprendendo. A olhar para isso e dizer, isso não tem nada a ver, isso não é Deus quem manda. É Deus querendo mostrar para a gente, pessoal, como que a religião e a doutrina têm controlado as pessoas. Agora é interessante, será que quem está entregando o sal, será que ele está preocupado com quem está recebendo? Claro que não, ele está preocupado com os interesses dele. Ele quer ver a igreja o quê? Cheia. Por isso que antes de entregar o sal, o que ele faz? Antes de entregar o sal, o que ele faz? Dias antes de entregar o sal, o que ele faz? Ele faz o anúncio, o marketing. É tal dia. Olha, tá aqui, sendo o quê? Sendo o quê? Sendo consagrado, sendo ungido. É tal dia, é tal dia, é tal dia. E é só em tal horário. O que acontece naquele dia, naquele horário? Então veja os objetivos pessoais daquele cidadão que se diz o quê? Pastor, sendo o quê? Alcançados, mas ele não está nem aí para quem? Para as pessoas, porque ele está induzindo as pessoas a uma prática idólatra. E ao invés de aquilo aproximar as pessoas de Deus, vai fazer o quê? Afastar. Aí a pergunta dela, o azeite entra nesse sentido? A Bíblia Sagrada diz para nós, lá em Tiago, que se existe alguém enfermo, doente, o que se deveria fazer? Chamar o presbítero da igreja. O que seria o presbítero da igreja? O pastor da igreja. Cadê? Coloca para mim na tela. É Tiago capítulo 5, 13. Coloca para mim aqui na tela. Tiago capítulo 5, versículo 14. O que está escrito na Bíblia? Na Bíblia. Alguém está o quê? Doente. Chame quem? Os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome de quem? Do Senhor. Essa oração de fé curará quem? O enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Está escrito, e este óleo curará o enfermo. Mas falou para fazer a unção com óleo?
chamar o presbítero da igreja, fazer a unção. Mas está escrito que o óleo curou a pessoa. O óleo é milagroso? Não. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será o quê? Perdoado. Do manto de Elias, comparando um com o outro? Não, porque o azeite, vou explicar para vocês a questão do azeite. Por que o azeite está aqui no Novo Testamento? Sempre que alguém estava doente, lembra do bom samaritano? Da história do bom samaritano? Sempre que alguém estava doente, com feridas, machucado, utilizavam-se normalmente 2 tipos de produtos naquela pessoa: o vinho e o azeite. O vinho, ele tinha uma propriedade de limpar a sujeira, de asepsia. E o azeite, o óleo em si, nele em si, independentemente de fé, de crença, propriedades dele, ele tem propriedades de cicatrização. De cicatrização. Então, sempre que alguém estava machucado e por aí vai, usava-se o azeite como um instrumento de cicatrização. Então, nessa explicação de Tiago, estava indicando para nós assim: o azeite tem nele propriedades de cicatrização, mas o poder de Deus é quem restaura a saúde da pessoa. Então estava mostrando para nós, simbolicamente, tanto é que não tem que pegar o azeite e derramar 1 tonelada na cabeça de ninguém, não. É como se estivesse dizendo, assim como o azeite em si, propriedades dele, tem poder de cicatrização, eu creio em nome de Jesus que esta oração que eu estou fazendo por essa pessoa que está doente, tem poder para quê? Curá-la totalmente. O óleo em si não tem poder nenhum. Pode só orar. Quantas vezes você vai estar com alguém doente e você não vai ter o azeite ali, o óleo para ungir? Impor as mãos e orar em nome de quem? De Jesus. Não existe. Quer ver? A pessoa vai ungir com azeite. Ungir. Certo? Ungir, tocar. Não é isso? Aí como é que eu posso falar que o azeite é ungido? Quem unge ele? Entendeu que não tem como ser o azeite ungido? Não. É o óleo. É o azeite. E aqui é muito simbólico e não está dizendo em momento nenhum que o óleo tem o poder para fazer alguma coisa. Não. Óleo ungido? Lugar nenhum. Lugar nenhum. O óleo da unção, tá vendo? Não é óleo ungido. Da unção. O óleo é utilizado para unção, para ungir. E esse óleo, a exclusividade dele era os sacerdotes, reis e as coisas do templo, do tabernáculo só. Não se podia ungir pessoas comuns com aquele óleo lá do Antigo Testamento. Não se podia ungir carro, casa, loja, janela,
ungia reis, o do Antigo Testamento, reis, sacerdotes e as coisas do tabernáculo, do templo, que eram dedicadas a quem? Porque esta unção significava o quê? Essa pessoa que está recebendo agora esse óleo está sendo dedicado a quem? A Deus. Esse objeto do templo, do tabernáculo, que está recebendo esta unção com esse óleo, está sendo dedicado a quem? A Deus. Separado para Deus. Por isso que fazer qualquer coisa indevida no tabernáculo ou no templo era sentença de morte. Sentença de morte. Tocar em um sacerdote que realmente estava sendo fiel a Deus, que foi ungido, separado para Deus, fazer o mal para ele, prejudicar ele, era sentença de quê? De morte. Porque a pessoa estava tocando, fazendo mal para aquilo que foi separado para quem? Para Deus. Lembra que dia que vai dar o sal? Que dia que vai dar o óleo, o azeite? Que dia que vai dar aquilo? Aí vem toda a mídia. Você vê que não tem nenhuma fundamentação bíblica. Tem a mídia. E é tudo muito bem montado, projetado, maquinado. E aí o que acontece naquele dia? Naquele dia acontece o quê? Lota. Vai doer o que eu vou falar agora, mas não tem problema. Não é para falar a verdade? É verdade, é para falar a verdade ou não é para falar a verdade? Então eu vou usar um exemplo para você entender. Vai ter um show. Pensa aí em alguém famoso aí, um show. Me dá um famoso aí. Pronto. Hã? Quem? Safadão? Que seja. Vai ter um show. Presta atenção. E nesse show, presta atenção, você é inteligente. Ó, eu tô aqui me arrepiando de falar essas coisas, porque tem que ter coragem. Nesse show vai 10 pessoas. Como é que a parte administrativa do safadão vai ficar? Hã? Vai ter o show. O mesmo show. E naquele show dá 100 mil pessoas. E é tudo com ingresso. Como é que a parte administrativa lá do show fica? Então já deu para você entender tudo. Igreja vazia, situação administrativa ruim. Igreja lotada, situação administrativa lá em cima. Pronto, deu para você copiar tudo. Que isso, Bispo Paulo? Não pode falar assim não, meu Deus, agora escândalo. Estamos falando a verdade. Por isso que existe todo esse marketing, por isso que existe toda essa distorção da palavra de quem? De Deus, porque o objetivo não é olhar para as pessoas e ensinar elas a estarem perto de quem? De Deus, não. O objetivo são as metas, são os projetos que aquele que está lá atrás do púlpito, que se diz o quê? Homem de Deus, pastor, profeta, sacerdote ou o que for, alcançar o que ele deseja. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É assim.
Outro dia alguém disse: Bispo Paulo, por que o Bispo Paulo não convida ninguém para vir pregar aqui? Em primeiro lugar, porque às vezes o entendimento bíblico é diferente. E pode haver confusão. E em segundo lugar, segura essa, então não cai da cadeira não, porque então é para abrir o jogo, então vamos abrir. Tudo que ele arrecada no dia que ele está pregando é dele. Que é isso, Bispo Paulo? É. Agora você está entendendo. Deus está me revelando que tem 5 pessoas aqui para dar uma oferta de 1.000 hoje. Cadê as 5? Deus está falando aí, está falando com você agora. A bênção é sua. Sabe por quê? Porque aquilo tudo que ele está arrecadando é dele. Ele vai levar embora. E aqui, o que você dá de oferta, aquilo que você traz de dízimo, é utilizado para a manutenção da casa de Deus. Aqui não tem benefício para pastor, para profeta, não. É para manter a casa de quem? Que isso, Bispo Paulo? Está desse jeito? Não, está pior. Estou falando de uma forma bem mansa, para você não se escandalizar muito. Mas vamos voltar aqui, senão a gente não sai do sal aqui. Vai estar todo mundo no sal. Vamos voltar no sal. No sal. Então ele falou para colocar o quê? Sal, não foi isso? E qual era o sentido do sal lá no Antigo Testamento? Qual que era o sentido? Purificação, não é isso? Mas isso está apontando para onde? Para Jesus, para o reino de Deus, para a salvação. Vamos terminar de ler aqui, olha lá. Tragam-me uma tigela nova cheia de quê? De sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi a nascente que abastecia o quê? A cidade com água. E jogou ali o quê? O sal. E o sal estava na tigela nova. O povo teve uma atitude. Queremos ver essa mudança. E aí ele pega o sal, e o sal era utilizado para purificar. Ele joga o sal e diz assim, assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Purifiquei esta água. Ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. Então, aonde tem uma purificação, acontece o florescimento. Acontece a frutificação. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso, do sal. Jesus falou do sal, Marcos 9. Vamos lá, tudo está apontando para Jesus. Marcos 9, versículo 47. Eu fico imaginando se eu falasse um negócio desse que nem eu falei aqui em televisão. Mas quantas pessoas seriam libertas? Me lembro de Martinho Lutero. O dia que pregou lá as teses dele na porta da catedral de Wimbledon, na Alemanha. Ainda bem que Deus usou os príncipes para guardar ele, porque senão... O que está escrito aqui? O que Jesus ensinou para nós? E se o seu olho o leva o quê? A pecar, faça o quê? Lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos, que ter os 2 olhos e ser lançado aonde? O que Jesus está dizendo? Se o seu olho te contamina, corta isso da sua vida. Mas Jesus não está falando de arrancar o olho físico. Jesus está falando aquilo que eu fico observando. O que é que te prejudica? O que é que te contamina? É a televisão, que você não consegue separar ali o que é bom, o que é ruim, aquilo você acaba procurando o que é ruim?
corta a televisão de você. Ah, mas vai doer, claro que vai doer, mas é melhor você entrar sem a televisão aonde? No reino de Deus, do que junto com a televisão ser lançado aonde? É isso que ele está dizendo. O que é que te contamina? O que é que te suja? É sobre isso que ele está falando. É a companhia de alguém que te contamina? Por causa do jeito que aquela pessoa leva a vida, os comentários que ela faz, o tipo de brincadeiras que ela faz, corta essa pessoa da sua vida. Elimina essa pessoa da sua vida. Ah, Bispo Paulo, mas é o meu melhor amigo. É melhor você entrar no reino de Deus sem o seu melhor amigo, do que junto com o seu melhor amigo, você ser lançado aonde? No inferno. É isso que Jesus está ensinando. Aí ele vai continuar, versículo 48. Lá no inferno, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com quê? Com fogo. Agora olha os 50, olha Jesus falando do sal. O sal é bom para quê? O sal é bom para quê? Mas nós aprendemos o temperar lá em Levítico. O que é o temperar? Purificar. Mas, se perder o sabor, em outras palavras, se ele não tiver a função de purificar, como torná-lo salgado outra vez? Tenham, agora olha que forte, não é coloquem, tenham entre vocês as qualidades do bom sal. Então quer dizer que o sal, essa purificação, ela tem que existir aonde? Em nós. Não é ser colocado em nós. Não é o sal de cozinha, tomar um banho de sal. Não. Em você tem que existir esse sal. E vivam em paz uns com os outros. É o sal que purifica. E Jesus vai ensinar para nós o que é esse sal hoje. No Antigo Testamento, que era a sombra, utilizava-se o sal físico, o sal do mar, porque aquilo era só uma sombra, apontando para algo maior. O que é o sal hoje? A tigela você já aprendeu, a atitude. Eu cheguei na igreja, eu tenho que tomar uma atitude. Tem gente que já está há anos e é uma tigela velha dentro da igreja, um prato velho. Não toma uma atitude, uma decisão de viver com Cristo, de ser uma nova criatura. Agora, o que é o sal hoje? O sal está lá em João, capítulo de número 15. João 15, versículo 1. Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? O lavrador. Todo ramo que estando em mim, ô tigela velha, Jesus está dizendo assim, ó, se você continua sendo tigela velha, você não vai dar fruto. Lembra a terra lá, aparentemente boa, mas toda suja por dentro, toda contaminada? Produzia alguma coisa? Lembra do Eliseu lá? Não, a tigela velha também dentro da igreja não produz nada. E está escrito, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? O que Deus faz? Ele corta. E todo ramo que dá fruto, todo prato novo cheio de quê? Cheio de quê? Cheio de sal, purificado. Esse dá fruto. E aí o que o pai faz? Ele poda, ele cuida, para que produza ainda mais o quê?
ainda mais fruto. Agora veja o 3, a explicação todinha aqui, ó. A explicação para você aí, ó. O que está escrito no versículo 3? Vocês já foram limpos. Limpos pelo quê? Pela mensagem que eu lhes dei. O que é o sal? O sal hoje, aquele sal do Eliseu estava apontando para quê? Para a palavra de Deus, a palavra da salvação. O que me limpa, o que me purifica hoje é a palavra de Deus, é a mensagem de Jesus, é a palavra da salvação. Agora, a palavra da salvação não é colocada em tigela velha, só em tigela nova. Por isso que tem gente que vem para a igreja e nunca fica limpo, porque até hoje ela não tomou uma atitude de ser um prato novo, limpo, novo. Ela não tomou uma atitude de viver para Cristo. Então, enquanto ela não toma atitude, a pregação está sendo feita aqui, mas nada entra nela, nada é colocado nela, porque ela está bloqueada, ela é tigela velha. Ela quer viver o velho, o lá de trás. O próprio Jesus está dizendo para mim e para você o que é o sal hoje. O sal não era para purificar? Ele está dizendo, vocês já foram limpos, purificados pela mensagem que eu lhes dei. Nenhum, é a palavra que eu preciso. Mas para a palavra ser colocada em mim, tem que ser tigela nova. Eu tenho que tomar essa atitude, essa decisão, vou viver o novo. Eu vou viver com Cristo, chega daquilo velho que eu aprendi lá atrás, que eu vivia lá atrás, acabou. A velha vida, o que estava escrito em Coríntios? A velha vida acabou. Versículo 4, para finalizar o 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha que lindo isso aqui. Jesus não está dizendo, permaneçam comigo. Não. Jesus está dizendo, permaneçam em mim. Quer dizer que a pessoa que é tigela nova, cheia de sal, cheia da palavra da salvação, ela e Cristo se tornam um só. Ela está em Cristo, e Cristo está nela. Não é ela está com Cristo e Cristo está com ela. Não, ela está em Cristo e Cristo está nela. Olha que coisa linda. É uma substância só. E ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Então veja que tudo que aconteceu com Eliseu estava apontando para a pessoa de Cristo, para o projeto da salvação. Tigela nova, atitude nova, decisão nova. Sal, palavra da salvação que entra e me purifica. É aquela palavra que eu venho no culto, tigela nova para receber o sal. Aí vem a palavra dizendo para mim, isso aqui, ó, não agrada a Deus, aquilo ali, ó, tem que fugir. Aí eu recebo aquele sal todinho e falo, a partir de agora eu vou viver essa palavra. Olha o sal me limpando, olha a palavra me purificando. E a partir do momento que eu sou limpo, eu passo a estar em Cristo e Cristo passa a estar em mim. Isso é o significado do sal. Não é para jogar em casa. O sal que você tem na sua casa, usa ele para comer. Quer dizer, até tem que escolher, que tem uns aí que não vale nada, né? Tem uns aí que é só terrível. Mas é para comer, para fazer alimento. Não tem nada a ver com a nossa crença em quem?
em Deus. Se liberte disso. Eu sei que infelizmente tem pessoas que a tigela dela é tão velha, que depois de ouvir uma pregação como essa, ela fala, não vou voltar nesse culto mais não, porque o bispo Paulo fala tudo contra aquilo que eu acredito. Amém. Uma coisa eu terei minha consciência limpa, eu preguei a verdade para você. Eu falei a Bíblia de verdade para você. Eu não tentei te enganar, eu não me preocupei com interesses pessoais da minha vida. A minha preocupação foi conduzir você a Cristo. E se você der ouvidos à palavra do Senhor, eu tenho certeza que você vai estar em Jesus, e Jesus vai estar em você, e você vai ter a sua salvação, em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de hoje? Eu quero que você chegue em casa, reveja tudo que a gente viu aqui, tudo na Bíblia, pesquise, e você vai chegar na mesma explicação que recebeu aqui nessa noite. Você vai ver que você ouviu a verdade. A pergunta é, vai ficar com a verdade? Ou vai querer continuar enganando a si mesmo? Domingo que vem eu quero continuar falando da idolatria. Não acabou não. Nós vamos dar uma mudada agora, que se eu for pegar todos os objetos do Antigo Testamento para trazer para você aqui, a gente vai ficar até o final do ano. Mas por essas demonstrações eu já consegui apresentar para você que todos aqueles objetos e coisas apontavam para a pessoa de Cristo e o projeto da salvação. Nós vamos continuar aprendendo sobre idolatria de uma forma mais profunda. E vamos chegar em Jesus, porque vai ter alguém que vai dizer, bispo Paulo, mas Jesus cuspiu no chão e fez o barro, e aí o barro curou o cego, e eu vou ser obrigado, com muita alegria no coração, a abrir a Bíblia com você, e mostrar que barro nenhum curou cego nenhum, que aquilo não tinha propriedade boa nenhuma, que Jesus estava ensinando algo sobre a salvação, o projeto da salvação através daquilo. Por isso que tem uns malucos aí hoje, o camarada enche a boca de água. Você viu na internet, não? Não? Cuidado, se você for lá naquele encontro lá, aí manda o povo abrir a boca e ainda diz que quem fez isso? Jesus, quando cuspiu na terra. Gente, gente, isso se chama espetáculo religioso. E isso sempre mostra os objetivos do falso pregador, falso pastor que está atrás do quê? Do púlpito. A verdadeira pregação é a mensagem da salvação. Conserto com Deus, vida com Deus, decisão de ser uma nova criatura, um prato novo e receber a palavra da vida eterna. É isso que está faltando no mundo hoje. Tomara que você e eu sejamos esses disseminadores do verdadeiro evangelho de Cristo. Amém?